Era uma noite chuvosa, e eu dirigia de volta para casa após um longo dia. As ruas estavam desertas, e a chuva batia forte no para-brisa, dificultando a visão. O relógio no painel mostrava que passava da meia-noite. Enquanto seguia pela estrada secundária, vi um homem à beira da estrada, com roupas encharcadas. Ele acenava pedindo carona. Hesitei, mas decidi parar e oferecer ajuda. A solidão e o mau tempo me convenceram. Abaixei a janela e perguntei se ele precisava de ajuda. Com uma voz calma, ele disse que precisava de uma carona até ali adiante. Havia algo estranho no tom dele, mas eu destranquei a porta, e ele entrou. O homem se sentou no banco de trás, quieto, sem dizer mais nada. Continuei dirigindo, com ele apenas apontando a direção que eu devia seguir. O silêncio no carro era desconfortável, e eu evitava olhar pelo retrovisor. A chuva apertava, e as estradas ficavam mais escuras. O desconforto crescia. Quando olhei pelo retrovisor, ele estava imóvel, pálido, quase como uma sombra. O clima no carro ficava cada vez mais opressivo. Depois de alguns minutos, o homem pediu que eu parasse. Olhei à frente e vi que ele me guiara até um cemitério antigo, com portões de ferro enferrujados. Uma sensação de frio percorreu minha espinha. Tem certeza de que é aqui? Perguntei, confuso. O lugar parecia completamente abandonado e sinistro. Virei-me para o banco de trás para obter uma resposta, mas o homem simplesmente não estava mais lá. O banco de trás estava vazio. O coração disparou. Eu tinha certeza de que ele estava ali segundos atrás. As portas ainda estavam trancadas, e a chuva tornava impossível que ele saísse sem eu notar. Desci do carro, apesar do medo que tomava conta de mim. Chamei pelo homem, mas não houve resposta. O som da chuva e do vento era a única coisa que ouvia. Algo me puxava para dentro do cemitério. Caminhei pelo cemitério, passando por lápides antigas. Os faróis do meu carro iluminavam o caminho. Foi então que vi algo que fez meu sangue gelar: o nome do homem gravado em uma lápide à minha frente. A lápide indicava que o homem havia morrido há muitos anos. Meus joelhos fraquejaram, e eu dei alguns passos para trás, sem saber o que fazer. Aquilo não podia ser real, mas estava diante dos meus olhos. Um calafrio percorreu meu corpo. Senti que algo ou alguém me observava no meio do cemitério. A sensação de perigo era esmagadora, e meu instinto me mandava correr. Comecei a me afastar apressadamente. Voltei para o carro, o coração acelerado. Tranquei as portas e liguei o motor, acelerando o mais rápido que pude para longe daquele lugar. O medo de olhar pelo retrovisor me consumia. Enquanto dirigia de volta para casa, o nome gravado na lápide e o rosto do homem continuavam a ecoar na minha mente. Eu sabia que o que havia visto não era um simples mal-entendido. Cheguei em casa, mas não consegui relaxar. Passei horas pensando naquilo, sem conseguir esquecer. Algo de muito errado aconteceu naquela noite, e eu nunca mais passei por aquela estrada novamente. Até hoje, o medo de cruzar aquele cemitério me persegue. Sempre que ouço falar de caronas noturnas ou estradas desertas, lembro daquele homem. E temo que, um dia, ele apareça de novo, esperando outra carona. Era uma noite chuvosa, e eu voltava de uma viagem de negócios. A estrada estava vazia e a chuva caía com força. Estava a 30 minutos de casa, dirigindo por uma estrada cercada por mata densa. A água dificultava a visão, e os limpadores mal conseguiam acompanhar o volume da chuva. Foi então que, no acostamento, vi uma figura ao longe. Parecia uma mulher, completamente encharcada. Quando me aproximei, ela levantou a mão, pedindo carona. Algo parecia estranho. Era tarde, em meio a um temporal, e aquela mulher parecia fora de lugar. Mesmo assim, pensei em parar. Porém, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. O olhar dela era perturbador. Acelerei, passando direto, sem olhar para o lado, mas não pude evitar de checar o retrovisor. Ela continuava ali, imóvel, me encarando, mesmo enquanto o carro se afastava. Senti um calafrio, mas continuei dirigindo.
Algo naquela cena me deixava com um pressentimento ruim. Minutos depois, vi a estrada bloqueada por um tronco caído. Saí do carro para avaliar, mas o tronco era pesado demais. A chuva não dava trégua, e eu precisava de uma solução. Quando voltei ao carro, meu coração quase parou. A mesma mulher estava a poucos metros, parada, me observando. Não era possível que ela tivesse chegado ali tão rápido. Tranquei as portas e entrei em pânico. Liguei o carro, mas manobrar naquela estrada estreita, com chuva forte, era complicado. O medo crescia à medida que ela continuava a me encarar. Olhei para frente por um segundo, tentando manter a calma. E quando olhei de volta, ela havia sumido. Não havia sinal dela, nem mesmo na mata ao redor. A sensação de perigo aumentava. Deputy Future. Dirigi de volta pela estrada, sem olhar para trás. Cada minuto me parecia uma eternidade, até que finalmente vi as luzes de uma pequena cidade à frente. Estacionei o carro em uma praça e tentei recuperar o fôlego. Liguei para um amigo, pedindo que viesse me buscar. Não contei todos os detalhes, mas sabia que algo estava errado. Quando ele chegou, entrei no carro e comecei a contar o que havia acontecido. Ele ouviu atentamente e, após alguns segundos de silêncio, me olhou com uma expressão séria. Você não é o primeiro a ver essa mulher, ele disse. Há anos, uma jovem foi atropelada naquela estrada, numa noite de chuva. Algumas pessoas dizem que a veem, sempre pedindo carona. A história me deixou ainda mais inquieto. Olhei pela janela, vendo a chuva cair, e percebi que talvez tivesse tido sorte em não parar para ela. Mas o medo ainda me rondava. Meu amigo continuou dirigindo, mas o silêncio no carro era pesado. A imagem da mulher encharcada, parada na estrada, não saía da minha mente. Eu não conseguia esquecer seu olhar vazio. Ao chegar em casa, a sensação de segurança que eu esperava não veio. Aquela mulher, seja quem fosse, parecia parte de algo que eu nunca deveria ter encontrado. Era uma noite fria, eu voltava do trabalho. As ruas estavam desertas, e o silêncio dominava. A estrada cortava uma área isolada, cercada por árvores. Tudo parecia tranquilo até que algo incomum aconteceu. A neblina cobria a estrada quando, à distância, vi uma figura andando no acostamento. Um homem, com casaco escuro e capuz, caminhava lentamente pela estrada, criando uma atmosfera perturbadora. Quando me aproximei, ele levantou a mão, pedindo carona. Seu olhar fixo em mim me causou arrepios. Algo no jeito que ele me encarava parecia estranho, quase ameaçador. Passei direto, ignorando o pedido. Ao olhar pelo retrovisor, vi que ele parou e continuava a me encarar. Mesmo com a neblina cobrindo a estrada, sua presença parecia me seguir, e a sensação de desconforto aumentava. Continuei dirigindo, tentando afastar o medo, quando, inesperadamente, me deparei com um trânsito parado. Havia uma fila de carros à frente, completamente imóveis no meio da estrada deserta. Parei atrás de outro carro e, intrigado, abaixei a janela. O silêncio era absoluto. Peguei o celular, procurando alguma explicação online, mas não havia informações sobre acidentes na área. Foi então que ouvi uma leve batida no vidro. Meu coração disparou. Virei o rosto e vi, para meu horror, o mesmo homem encostado na janela do passageiro, com o olhar vazio e perturbador. Ele tentou abrir a porta, puxando a maçaneta com insistência. Travei as portas no mesmo instante. Ele começou a bater com mais força no vidro, e o medo tomou conta de mim. Sem pensar duas vezes, comecei a buzinar. O som ecoou pela estrada silenciosa, e outros motoristas, sem entender, também começaram a buzinar. A confusão tomou conta do local. O homem, percebendo a atenção, olhou em volta, parou de bater e correu em direção ao mato, desaparecendo entre as árvores. Eu estava paralisado, tentando processar o que acabará de acontecer. Um motorista saiu do carro e se aproximou de mim. Expliquei o que tinha ocorrido. Ele olhou na direção do mato, mas não viu ninguém. Eu ainda estava tremendo, com o coração acelerado.
Alguns minutos depois, o trânsito começou a se mover. O carro à frente avançou, e eu segui logo atrás, aliviado por poder finalmente sair daquela situação aterrorizante. Enquanto dirigia, vi um carro parado no acostamento, com as luzes de emergência ligadas. O capô estava amassado, como se tivesse batido em algo. Talvez aquilo fosse a causa do engarrafamento. Ao passar pelo carro, senti um calafrio. A presença daquele homem continuava me assombrando, e eu não conseguia evitar pensar que ele tinha algo a ver com tudo aquilo. Cheguei em casa, mas a imagem do homem ainda estava gravada em minha mente. A forma como ele apareceu, o olhar vazio e as batidas no vidro me deixaram inquieto e sem resposta. Aquela noite, na estrada deserta, foi uma das mais assustadoras da minha vida. Nunca soube quem era aquele homem ou o que ele queria, mas a lembrança de seus olhos continua a me perseguir. Meu esposo e eu moramos em uma área isolada no interior do Alabama. A cidade mais próxima, onde faço compras, fica a cerca de 40 minutos de carro. Sempre vou sozinha enquanto ele cuida da fazenda. Um dia, dirigindo para a cidade por uma estrada deserta, vi duas pessoas pedindo carona. Elas acenavam freneticamente, parecendo desesperadas. Hesitei por um instante, mas a aparência cansada e o isolamento do local me fizeram sentir pena. Parei o carro e abaixei a janela para perguntar para onde estavam indo. Eles disseram que estavam indo para a cidade, justamente o meu destino. Decidi oferecer carona. O homem entrou na frente e a mulher no banco de trás. Antes que eu pudesse continuar, o homem puxou o freio de mão, sacou uma faca e pressionou contra o meu pescoço, dizendo: "Sai do carro agora, isso não vale a sua vida." A mulher, do banco de trás, rapidamente enrolou uma corda no meu pescoço, sufocando-me. "Acaba com ela", ela gritou, cheia de raiva. Pensei que seria meu fim. No entanto, o homem hesitou. Ele parecia dividido, como se não estivesse preparado para seguir adiante com o plano. Em vez de me matar, ele me empurrou para o banco de trás. A mulher ficou furiosa, mas ele assumiu o controle do carro e começou a dirigir em alta velocidade. Fiquei em silêncio, tentando não atrair atenção enquanto pensava numa maneira de escapar. Durante a viagem, eles começaram a discutir sobre o que fariam comigo. O homem sugeriu me vender, enquanto a mulher queria me matar imediatamente. A tensão aumentava a cada quilômetro. Eu sabia que, a qualquer momento, um deles poderia perder a cabeça. Quando nos aproximamos de uma interseção, vi minha chance. Havia alguns carros parados no sinal. Enquanto o carro desacelerava, destranquei a porta e, num movimento rápido, tentei sair. A mulher percebeu e me puxou com violência. Nós caímos no chão e começamos a lutar. A mulher estava fora de controle, tentando me esfaquear, mas fui ajudada por motoristas que saíram de seus carros para socorrer. O homem aproveitou a confusão e acelerou, fugindo do local. A mulher continuou lutando contra todos, mas foi finalmente contida até a chegada da polícia. Eu fui levada ao hospital, ferida, mas viva. A mulher foi presa, gritando e resistindo até o último momento. Nunca desistiu de tentar escapar. Semanas depois, soube que meu carro foi encontrado em outra cidade, e o homem que havia fugido foi capturado pela polícia, encerrando aquele pesadelo. Essa experiência me ensinou que, por mais simples que um ato de bondade pareça, ele pode rapidamente se transformar em uma situação de vida ou morte.